Olá pessoal, eu sou Jonathan Cardoso, conhecido como B-Boy J. Atualmente eu trabalho no programa Fábrica de Culturas, Vila Nova Cachoeirinha, do estado de São Paulo. Lá eu sou arte educador do ateliê de danças urbanas. A minha formação é em pedagogia, ciência da educação e nível técnico em dança pela Escola Técnica de Arte de São Paulo. Atualmente a gente vem trabalhando aí já há mais de 10 anos como produtor, como pesquisador e artista da linguagem específica da dança breaking. Hoje a aula tem o objetivo de estudar a origem, a história das danças urbanas, onde tudo começou. Então a gente convida vocês a participar dessa incrível reflexão e análise. Vamos nessa! Vamos começar. Então, para a gente ter uma referência, né, de quando tudo começou e por que as coisas estão se dando dessa forma, é importante a gente olhar para a história, né, ter um olhar aí de pesquisador, de curioso, né, para tentar encontrar aí as peças que faltam para a gente completar esse quebra-cabeça, né. Isso é uma compreensão de cada um, né? É individual, cada um tem seu próprio entendimento da história, né? Ao mesmo tempo que é coletiva, ela também ela pertence a cada sujeito que se movimenta pelo mundo, né? E produz cultura, produz bens materiais e imateriais, que são ideias, pensamentos sobre essa dança. Beleza? Então, gente, tudo começa... A gente pode começar aí, né, a partir do olhar, né, do olhar do colonizador, né? Colonizador, quem são os colonizadores? São os povos europeus, né, que saem da Europa, né, com o advento aí das grandes navegações, né, quando o ser humano evolui na técnica, né, aperfeiçoa a técnica de navegação, né? Então o povo europeu branco, né, o espanhol, né, a Espanha, o país da Espanha, Inglaterra, né, o inglês, o holandês. Então esses, entre outros povos, eles começam a navegar aqui em direção, né, a expandir seus territórios, né, e sua riqueza. Eles partem em direção à América, né? Então eles encontram a América e nos Estados Unidos, né? Eles encontram os Estados Unidos e nessa vinda para cá, né? Eles também trazem, eles se exploram, né? Escravizam outros povos como o povo africano, né? Então esse povo ele é trazido em navios negreiros, muitos morrem pela condição de vida, né, desumana que eles são colocados. Então nesse movimento aí de imigração, nessa travessia, muitos morriam e outros conseguiam chegar vivos, né? Eram colocados numa condição de escravos, né, por esse povo, né, o povo europeu, que consegue estabelecer essa condição via violência, né, e também pela diferença do seu poder da arma de fogo, né? Essa tecnologia contribuiu bastante aí para que eles conseguissem oprimir, né? E chegando aqui, eles também encontram o povo nativo da América, né, que eles chamam de índio, né? E também escravizam e muitos são exterminados, até hoje estão sendo exterminados. Então, ao chegar aqui, esse povo traz a sua cultura também de dança, né, de arte, né, junto com a cultura do africano, né, que foi escravizado. Então esse é um pouco aí das imigrações até os Estados Unidos, né? E essa imigração ela contribui para a formação dos Estados Unidos, né? Que é onde começam as danças urbanas, né? E o povo da Inglaterra tem bastante influência, né? Assim como outros, mas em especial aí o povo da Inglaterra, né? Os ingleses, os britânicos, eles criam as 13 províncias, né? Então eles ficam eles são responsáveis por colonizar, explorar uma parte dos Estados Unidos e criam as 13 províncias, né? Uma dessas 13 províncias é o atual hoje Nova York, né? A cidade de Nova York, né? Então a cidade de Nova York ela é construída, né? E dentro de Nova York é construído também o bairro do Bronx, né? Que é onde começa a origem da
cultura hip hop, né? Passando toda essa história, né? Todo esse processo, né? É um processo que impulsiona, né, a industrialização, né, a urbanização. O ser humano cria assim, várias tecnologias, né, como a máquina a vapor, a eletricidade, o carro. Então várias técnicas aí contribuem para que esse processo desse local, né, América do Sul e Central e América como um todo, ela seja explorada e seja industrializada, né? E daí começa a surgir o meio urbano, né? A urbanização propriamente dita, né? Então a gente percebe aí que nesse bairro, né, até hoje existem vários imigrantes, vários descendentes, né, desses povos, né. Um dos povos que também imigram para lá é o povo asiático, né, devido a essa grande urbanização e pelo mundo todo, né, industrialização. Nos Estados Unidos existe a escassez de mão de obra, então o asiático também vai para lá em busca de trabalho né, e povoamento. Então nós já temos aí quatro grandes povos, né, que é o europeu, né, temos aí o índio, né, nativo, o africano, né, e o asiático, né. Então essa aí também a característica das gangues, né, da origem das gangues, né. Então, né, isso aí se estabelece uma divisão, né, o colonizador, o opressor, né, que se constitui aí também pelas grandes elites, pelos grandes donos de bancos, empresários, né, a playboyzada, né, quem a classe, né, rica que acumula grandes capitais é que faz essa exploração. Então eles divide o povo, né, e divide porque dividindo você coloca o povo, esses povos em uma condição de opressão, né, e lhe dá, né, poucos recursos, né, poucas condições materiais para viver, né, porque aí tem-se a elite, né, a minoria, a elite, e se tem uma grande quantidade, e se tem os povos, né, divididos para poucos recursos, né. Ao mesmo tempo que esse povo cria a riqueza, né, essa riqueza não fica com eles, né, vai para manter os luxos e a boa condição de vida da burguesia, né, da elite, né. Essa é a grande tática aí do sistema capitalista, né, porque isso vai gerando riqueza, as coisas vão ficando do jeito que estão, né. Então a gente percebe aí que a influência do sistema capitalista, né, que surge aí a partir da Idade Média, com a vinda do colonizador europeu para cá, contribui bastante para impulsionar aí, né, o surgimento das danças urbanas. Então as gangues, né, é o berço aí da origem dessa dança, né. Esses povos são colocados em grande situação de opressão, então eles brigam entre si, né. Então estão aí brigando, né, não só entre si ali dentro do Bronx, mas também tem a influência aí das grandes guerras mundiais, né, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né, isso tudo também contribui, né, para outros povos, né, imigrarem também para os Estados Unidos, os asiáticos e jamaicano, tudo, né, gente. Então a gente tem aí uma realidade aí, uma realidade bastante opressora, né, diante desses povos, né. E em busca dessa superação, esses povos param um pouco de brigar e começam a refletir sobre o seu estado, né, sobre a sua situação e tentar encontrar estratégia de como superar isso, né. Então as gangues, ao mesmo tempo que ela surge aí, né, elas se fecham, né, tem-se um momento na história que esses grupos dão uma trégua e começam a dialogar, né. Daí desse diálogo, né, dessa troca, né, de interesses, começa a surgir uma nova linguagem, né, começa a surgir a arte, começa a surgir trocas, né, e aí o movimento do corpo começa a mudar também, porque tem a influência da guerra, tem a influência
da máquina a vapor, da robótica, né? Tem influência das lutas, né? E como esses povos estão influenciados, estão colocados em uma condição, eles começam a lutar, né, para sair dessa condição, né? E um dos movimentos que explode é o movimento negro, né? Surge aí o Black Panther, né? Que aí depois vira partido político para poder lutar pela igualdade social, né? E combater as leis racistas da época, né? Então nomes importantes surgem aí como Martin Luther King, Malcolm X, Angela Davis, né? Que são nomes aí importantes que contribuíram aí para o pensamento dessa dança, dos artistas, dos jovens daquela época, né? Contribuiu bastante aí para se tornar uma dança engajada, uma arte que surge da superação desses conflitos aí que esse jovem é colocado, né? É colocado porque foi-se colocado o povo, né? Devido a essa imigração, né? Essa colonização do branco, né? Então a gente é colocado, né? O jovem daquela época é colocado nessa situação, né? De extrema pobreza e conflito entre si. Daí surge o movimento Black Panther, né, para denunciar e colocar isso mais em evidência, né, enquanto luta, né. Então os jovens daquela época eles fazem festas, né, as festas acompanham os povos, né. Então as festas aconteciam nas ruas, né, e um dos grandes DJs dessa época é o DJ Kool Herc, né, que ele faz bastante festas aí, a origem dele é jamaicana, né? Então ele é dos responsáveis aí por criar o nome, né? Nome B-Boy e B-Girl, né? Então B-Boy, o B vem de break, né? Break vem de break beat, que era o ritmo, a música que ele criava ali com a tecnologia do DJ, né? Com a sua técnica lá específica, ele criava uma batida e a galera gostava desse som, desse ritmo e dançava aí. Então toda vez que o pessoal dançava ele chamava, né, o pessoal de break boys e break girls, né, garotos que dançam no break da música e meninas, garotas que dançam no break da música. Então criou-se o nome para esse artista, né. Então nesse momento a dança também já está se fazendo, né. A dança ela começa aí, inicialmente o pessoal começa dançando em cima, né, que é os top rock, né, os movimentos de apresentação executado mais na parte de cima, né? E tem outros movimentos também chamados upper rock, né? Então o upper rock ele vem do bairro do Brooklyn, né? Brooklyn Rock também era denominado, Bronx Rock, né? Ou top rock. Então existiam duas danças de bairros diferentes, pertencentes a gangues diferentes, né? E o Brooklyn Rock, ele, ao certo momento da história, ele seguiu por um caminho, né, de movimentação só mais em cima e tal, né, com os movimentos do braço, e o Brooklyn Rock e o Top Rock, né, para se diferenciar e ser mais diferente mesmo, né, do que o outro, né, do que a outra dança, desce pro chão e começa a criar movimentos de footwork, né, e depois lá na frente cria os movimentos de finalização, que é o freeze, né? Então inicialmente aí na história o break ele começa aí essencialmente, ele tem essa característica aí de ser dos movimentos do top rock, depois do footwork e depois do freeze. Só mais lá para frente começa a criar outros tipos de movimentação, depois a gente vai estudar com mais detalhe, mas basicamente a história conta isso, a origem dessa técnica corporal, né? E hoje também o Brooklyn Rock faz parte do break, né? Então essa estrutura top rock, footwork, freeze, criou-se a técnica, né, corporal, a técnica artística, né, da dança break. Beleza? Então é isso, galera. Essa é a origem, aí falando um pouco mais aprofundado, mais crítico e mais amplo sobre a origem da dança break. Beleza? Até a próxima.